E sim, ó, a responsabilidade... Eu posso falar responsabilidade educacional? Não é uma responsabilidade da educação, educacional. de maneira geral. Se é dos pais ou da escola. Porque a gente falou de fator de aprendizado e tal. Mas assim, vamos entrar no lado que assim, eu gosto demais, eu sei que você também manja muito sobre nesses estados atuais agora comportamental, emocional, socioemocional. O que eu vejo, o que eu percebo e o que eu tenho contato, que hoje as crianças e adolescentes, de uma forma geral, elas estão mais emocionais. Isso de fato você percebe que está acontecendo ou se é apenas algo que já acontecia, mas tem um viés diferente hoje de percepção? Nós estamos mais emocionais, né? Eu não enxergo a escola como... por exemplo, se eu pensar no contexto escolar, na comunidade como um todo, nós, família, que eu também sou mãe, nós, professores, nós, colaboradores de qualquer setor da escola, nós estamos mais emocionais, né? Eu estou usando esse termo porque foi esse que você usou, né? Porque o mundo está nos oferecendo mais, mas também nos exigindo mais, nos comparando mais. Então, quando eu olho para o mundo como um todo, eu estou olhando para uma sociedade que está vivendo uma transformação radical, cultural, inclusive. Quantas pessoas você atende? Adultos. Aí esquece a escola só por um minuto para você fazer essa correlação. Quantas pessoas você atende hoje, por exemplo, que usam medicação para ansiedade? Nossa, vou te falar que, ó... Quase todas. Provavelmente. E um dado assim, ó, pelo menos pelos dados que a gente tem lá na anamnese, que às vezes faz, no mínimo 80%, no mínimo. Eu tô chutando assim, tô tirando isso. Pé. E são adultos. E esses adultos vão se tornar pais de crianças. É simples, né? É um reflexo. Não é só um reflexo do pai, da mãe, é do mundo, é do contexto que a gente vive atualmente, né? Então, as crianças estão mais emocionais? Estão, mas nós também estamos. É verdade, Jordana. Nossa, eu não tinha parado pra pensar isso. Até porque, se a gente for parar pra olhar hoje... Não, assim, lembrando aqui dos meus avós, do meu avô, da minha avó. Antigamente o pau torava, não tinha esse trem, não. Meu avô era forte emocionalmente, minha avó, forte emocionalmente. E pensando nisso, eu faço o gancho, inclusive, para responder a pergunta. Será de quem é essa responsabilidade educacional? E aí, pensa nessa reflexão que você acabou de fazer. Eu gosto muito das meninas do SOS Educação, que é uma referência aí também em educação nas redes sociais, e elas fazem uma reflexão muito pertinente. Se a gente pensar na nossa família, há algum tempo atrás, por exemplo, você tem uma irmã, mas e sua mãe? Quantos irmãos ela tem? 4. E seu pai? Minha mãe mais 3. Tá, sua mãe mais 3, são 4. E seu pai? Meu pai mais 6. Mais 6. E os pais deles? Ixi, Maria. Provavelmente muitos. Mais do que eles tiveram. Por exemplo. Será que aí que eles tinham que se virar mais sozinho, aprendia mais? Exatamente. Essa é a chave da questão. Que massa, então, por exemplo, a criança que chega na escola hoje, ela normalmente ou é filha única, ou ela tem no máximo 1, 2 irmãos. São raras as famílias que têm 3 filhos. 4, então, raríssimas. Se a gente olhar para o contexto atual... Eu tenho um irmão também. Agora que eu lembrei. Galera, eu tenho um irmão, tem só irmão, tenho um irmão. É porque meu pai descobriu tem uns 3, 4 anos. Confissões no podcast. Meu pai, eu tô... Ei, Marcão. Então, se eu olhar para o contexto de vida atual, o que eu vejo? Eu vejo crianças que são educadas dentro de uma família em que, muitas vezes, elas são reis e rainhas. Assim como meu filho é hoje, até o próximo chegar, né? Porque a atenção é toda voltada para eles.
Os investimentos são todos voltados para eles. Mimado, fica assim, fica mimado. Mas mimado é uma palavra... É forte, mas assim, o contexto familiar, ele faz com que hoje eu não enfrente conflitos nem desenvolva habilidades dentro de casa que antigamente eram desenvolvidas. Por exemplo, ia tomar banho, quase sempre tinha um banheiro só. 2 no máximo, você tinha que esperar a sua irmã terminar. Ou ela tinha que te esperar. Nossa, que e assistir televisão. Quantas casas tinham televisão em todos os quartos? Raríssimas. Raríssimas. Você tinha que esperar e tinha que obedecer o seu pai e sua mãe para eles verem o programa favorito deles, para quiçá você ver um desenho depois que você chegasse da escola. Elas fazem uma reflexão também do celular, da fotografia de maneira geral. Como que era? A gente tirava fotos na máquina, levava o filme para revelar, chegava lá, queimava metade, e a outra metade a gente tinha que encarar do jeito que era, sem filtro. Se ficasse ruim, azar o nosso. Era aquela memória que a gente tinha. Não tinha como alterar, não tinha como mudar nada. Então, olha aí, se você pensar só nesses 3 pontos que eu citei, quantas habilidades eu desenvolvia antes até de chegar na escola. Eu nem tinha ido pra escola ainda, eu já tinha aprendido que eu tenho que esperar minha vez, que eu tenho que pegar fila, que eu tenho que ter paciência, que nem tudo dá certo na hora que eu quero. E isso era desenvolvido dentro do seio familiar. E agora, onde que é que vai desenvolver isso? Na escola. Por isso que é muito comum, por exemplo, que hoje haja mais conflitos entre coleguinhas, entre pares, do que antigamente dentro da escola. Porque é lá que ele vai aprender o que é conviver socialmente. Não, é verdade. Nossa, que bacana. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Nunca tinha lido sobre também. Então, assim, de quem é a responsabilidade? De todo mundo. Não tem como. Tem como eu virar e falar assim, a escola só educa. Ah, não, Jordão, mas tem umas coisas que não tem só jeito ensina, não, porque... desculpa. A escola tipo só assim, ensina. Quem educa é pai e mãe. Tem como eu dizer isso separadamente? Hoje, não mais. Porque, por exemplo, assim, eu acho que... uma coisa que aconteceu em relação ao pão de queijo uma vez, eu lembro. Eu era pequenininho, era molequinho. Eu cheguei na casa de uma vizinha da minha mãe, uma amiga da minha mãe, e aí ela perguntou se eu queria pão de queijo. Eu falei assim, queria? Lógico, quero pão de queijo. Aí eu fui lá comer os pão de queijo tudo. Aí cheguei em casa, minha mãe foi dessa, viu? Cheguei em casa, minha mãe fez uma travessa de pão de queijo e fez eu comer. E fez eu comer até passar mal. Tipo assim, não fez eu comer. Foi a lição, nunca mais. Uhum. Então minha mãe era muito assim, né? Deu uma birra. Deu uma birra no supermercado porque era só uma birra. Meu pai não podia nem olhar pra mim. Meu pai olhava pra mim e falava assim, nossa, eu ficava quietinho. Uhum. Então, assim, agora, lógico, né? Tem todo um contexto. Mas hoje em dia eu vejo que se acontecesse a mesma situação, aí o pai dá. Aí se acontecesse a mesma situação, a mãe, ai, nossa, que bonitinha, tá com fome, sabe? A interpretação sobre esse mesmo parâmetro mudou, mas aí agora eu entendi, né? Tipo... E aí tem outro desafio que eu enxergo, né, na sociedade atual, principalmente na criação de filhos. E me coloco nesse lugar também como mãe. Eu tenho acesso a muita informação. Todo mundo que cria filhos hoje tem acesso a muita informação. Se eu pensar na maternidade, por exemplo, eu só não aprendo, abre aspas, o que eu não quero. A questão é que nem sempre eu tenho acesso à informação de qualidade, né? Então, vamos olhar para as famílias hoje. Tá cheio de gente na internet ensinando como criar, educação positiva, educação não sei o quê, educação tradicional, Tem educação de todo tipo na internet, por exemplo. E qual que é a maior referência que as famílias têm hoje? Ou que nós, né? Vamos me colocar no mesmo lugar. De acesso às informações de maneira geral. Internet, né? Eu não vou usar nem só a rede social. Mas eu recebo um monte de informação. E, às vezes, eu não tenho clareza de qual eu escolhi, de que valor que eu vou escolher para minha casa. Eu sempre falo para as famílias, faz um exercício. Senta você, seu esposo, ou, né, enfim, sua família, e lembrando, os adultos da sua família
né? As autoridades da sua casa senta e define quais valores na sua casa são inegociáveis. Inegociável. Mentira, por exemplo, é inegociável na minha casa. No sentido de ensinar para o meu filho. Então, a verdade é inegociável, né? Então, mentir é um ato muito errado dentro da minha casa. Deixar claro isso, né? Deixar claro isso. Os princípios, os valores que são base, que nutrem a sua casa. Sabe por quê? Porque aí, na hora que acontecer um problema, você não tem dúvida de como agir. Porque seu filho, por exemplo, desrespeitou alguém, né? Vou te dar um exemplo. Meu filho tem 3 anos, o Pedro, né? Hoje ele tem 3 anos e 5 meses. Há algum tempo atrás, ele bateu no rosto da babá dele, né? Esse é um princípio lá em casa inegociável, mesmo que ele não tenha maturidade cerebral para aprender. Mas neste momento ele precisava de uma consequência que fosse clara, porque isso já foi verbalizado para ele outras vezes, né? Isso já foi ensinado. Então, naquele momento, além de pedir desculpa, de orientar, ele teve uma consequência, claro, cabível para a idade dele, né, gente? Não é também... ele não apanhou, não é isso. Mas ele teve uma consequência clara, porque aquele valor eu não negocio. Lá em casa não negocia, entendeu? Então, traçar esses princípios, por quê? Porque eu tenho acesso à informação demais. E se eu não tiver um norte, eu fico maluco. Porque eu não posso bater porque eu preciso respeitar a criança. Eu não posso... E aí, gente, eu concordo, tá? Nesse aspecto. Depois posso até explicar por quê. Mas eu não posso... Tipo assim, de quê? De bater. O que não pode? Não é que não pode, né? Mas na minha visão... Chinelo estrala. Na minha visão, não é a conduta mais apropriada, né? E aí, na minha visão, e de acordo com o valor que eu tenho, aquilo que eu acredito, que eu estudo, que eu defendo, os princípios da minha casa. Nossa. Jordana, você nunca morreu de vontade de dar um tapinha? Claro que sim. Você já deu? Já. E me arrependi. Nossa, minha mãe batia de vara, que é as varas de jabuticaba. Já apanhei muito também. Vara de jabuticaba. Meu pai nunca me encostou a mão, mas eu tinha mais medo do meu pai do que da minha mãe. Meu pai olhava. Aí eu falei, nossa, deu ruim. Olha só a fala. Perceba. Eu tinha mais medo do meu pai do que da minha mãe. Não que o medo seja a melhor referência do mundo, mas... Não, era medo mesmo. Ela falou assim, tem medo... Tem medo, mas tem vergonha. Mas faz uma referência com a sua conduta. Você aprendeu muito mais com o olhar do que com o apanhar. Por exemplo, a Marina tem 8 anos. Teve uma vez, nossa, eu fiquei com dó. Mas eu só falei com ela. Só que eu falei de uma forma forte e firme. Aí ela foi enchendo o olho de lágrimas assim. Aí ela foi chorando lá pra Jéssica. E eu só falei. E ela ficou sentida. Mas isso é ter autoridade. Eu fiquei com dó. Mas depois eu fui firme. Tá vendo? Isso é ter autoridade. E acho que definir esses princípios é importante pra gente entender que a gente não precisa ser autoritário, mas a gente não pode deixar de ser autoridade, né? Para os nossos filhos, para a educação. Um caso hoje, aconteceu hoje. Então, mas se eu tiver errado, deu ruim. Hoje não existe certo e errado, tá? Ela tava lá na academia. A gente começa aí. Ela tava na academia. Aí ela foi e falou assim, ai, papai, imprime um negócio no computador pra mim. Ela adora pintar. Falei assim, beleza. Imprime aí no computador. Porque eu não faço nada. Eu não faço. Não sou de ficar fazendo as coisas pra ela, assim, que eu sei que ela dá conta. Falei assim, senta aí no computador, liga aí, vai, faz isso. E aí ela tinha que digitar lá no Google e digitar o que ela queria. Ela falou assim, mas não tem como mandar um áudio. Eu falei assim, não, você vai digitar. Palavra, o que você quer? Imagens para desenho, para pintar. Digita aí que você vai... Aí ela saiu lá catando. Então, assim, eu não faço. Aí ainda a André falou assim, mas tadinha. Eu falei assim, tadinho cacete. Ela tem que aprender. Isso é muito importante. E acho que esse é o ponto principal, né? Às vezes, como são filhos únicos, a gente tende a oferecer mais, né? Eu tô falando únicos, apesar de a Marina ter irmão. Eu falo assim, naquele momento, tava só ela, tava você... E no mundo que a gente vive, nós pais somos muito cansados, né, Jefferson? Às vezes a gente acredita que fazer por eles economiza o nosso tempo, nos descansa, mas não garante que eles avancem. Então, se você faz por eles, você tende a cair num lugar de que
Você pode até descansar, mas o seu filho não se desenvolve.